Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a função social da recuperação e da empresa, certo, meu povo? A gente vai entender um pouco como funciona a recuperação da empresa, a diferença dela com a concordata e a importância da função social da empresa nessa circunstância. E, obviamente, a gente vai começar por relembrar um pouco o que é a função social da empresa. A função social da empresa que está aí previsto no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 23, que diz que a propriedade atenderá à função social. A empresa, ela é um bem, não é um bem propriamente dito, ela é um conjunto de bens que formam um fundo de comércio, lembram disso? Então, a empresa, ela é composta por diversos elementos, bens materiais, bens imateriais, o aviamento, a clientela. Esse conjunto de elementos, eles formam um fundo de comércio, formam um fundo de empresa. Esse fundo de empresa tem natureza de bem móvel, tá? Apesar de ter aí seus meandros e ter toda a discussão, mas ela tem natureza de bem móvel. Então, a empresa, junto com o fundo de comércio, ele é, sim, uma propriedade, a propriedade do empresário. O empresário é o titular da empresa, o empresário, ele é quem exerce a empresa, quem exerce a atividade econômica organizada, que vai receber aí o nome de empresa. Então, como toda propriedade, como todo instituto aí trazido pela Constituição Federal de 88, também tem a sua função social. A empresa, ela tem a sua função social. A função social da empresa, ela está relacionada à própria atividade, à geração de lucros, ao exercício da atividade em si, geração de lucros, geração de imposto, geração de renda. É a atividade empresarial que faz essa geração de renda, que mantém a economia ativa. O poder público, ele não gera, apesar de você falar, mas no mundo interior você vai ter uma geração de renda gerada pelo poder público, pelos aposentados, mas isso não é o foco central, não é o grosso da atividade do país como um todo. A atividade do país como um todo, a geração de emprego, de renda, ela vem da atividade empresarial, do comércio, da indústria, da prestação de serviço, e aí a gente está falando tanto da atividade empresarial regularizada quanto da atividade irregular, dos informais. Lembrem que eles também são empresários. Os informais, eles também são empresários. Então, essa ideia que a sociedade tem, essa expectativa social da geração de emprego, da geração de renda, da geração da própria mobilização da economia como um todo, isso vai formar a função social da empresa, tá? Ana Frazão, ela fala que a função social da empresa não se resume à norma pragmática, ou seja, não é uma mera norma de conteúdo escrito assim, tá? Deve ser ou não deve ser. Lembre que as normas pragmáticas são aquelas do dever ser, mas ela é uma ideia principiológica, tá? Que vincula a atividade empresarial à realização da justiça social, de maneira a modificar a noção de interesse social para abarcar todos os sujeitos que, de alguma forma, sejam afetados pela atividade empresarial. Então, quando a gente fala de função social de empresa, a gente tem essa noção de todo, de um todo como os funcionários, de um todo como os fornecedores, de um todo como o próprio empresário, a própria sociedade em si, que se beneficia dessa geração de renda com aumento ou a diminuição do PIB, tá? Agora, na pandemia, a gente teve uma queda do PIB justamente em função da retração na economia e o fechamento de algumas empresas que passaram por dificuldades, e isso acaba impactando a sociedade como um todo, o Estado brasileiro, a sociedade como um todo. Então, a função social da empresa, ela tem essa visão, ela tem essa concepção de geração de emprego, renda, de suporte social, ok? E aí, a função social relacionada com a recuperação judicial. A recuperação judicial, a gente vai ver a diferença da concordata daqui a pouquinho, tá? Mas a recuperação judicial, ela vem numa premissa, numa perspectiva de que os elementos,
as pessoas que compõem essa empresa, ou que delas se beneficiam, ou que delas recebem alguma coisa em troca para a própria sociedade, os empregados, os fornecedores, os credores, as instituições financeiras, elas devem estar ativamente dentro dessa relação. Por quê? Porque quando eu penso em empresa como um todo, deixa eu voltar aqui o slide, tá? Só para mostrar para vocês que eu coloquei aqui o desenho e não expliquei. Esse desenho que vocês estão vendo aí nesse slide, tá? Ele mostra o ciclo econômico, tá? Eu ia mostrar da função social do ciclo econômico, da importância da participação de todos, mas quando eu penso numa empresa, se você pegar aqui, por exemplo, uma pessoa aqui negociando, ela pode estar aqui outro negociando com outro, ou seja, você tem uma fluidez. Uma empresa, ela se encaixa num sistema onde eu vou ter ora ela contratando, ora ela comprando, ora ela vendendo, ora ela contratando funcionário. Esse funcionário, ele recebe uma renda, ele recebe um salário, e esse funcionário vai comprar de outro fornecedor, de outra pessoa, que vai adquirir um bem de outro, vender para esse funcionário, que vai contratar funcionário, que vai pagar o salário, e esse funcionário, ele vai voltar e vai comprar daquela primeira empresa, ou vai comprar de outra empresa que tem fornecedores, que tem funcionários, que pagam salário, que pagam impostos, e esses impostos são usados em proveito da sociedade como um todo. Então, quando eu penso no ciclo econômico, quando eu penso na função social da empresa, ela está inserida dentro de uma ideia de ciclo econômico. A função social. E aí, a função social na recuperação de empresa, a função social e a recuperação de empresa, ela está vinculada justamente a esse ciclo econômico, a manter a empresa dentro do ciclo econômico, manter a empresa aí na condição de continuar gerando riqueza, tá? Esse artigo, ele é de um escritório de Andrade Antunes, mas ele é muito bom, tá? Ele diz assim, atua na conservação de geração de capital e dessa maneira a sociedade empresária poderá adimplir as suas dívidas contraídas sobre a condição de que venha a gerar riqueza e mais capital, movimentando a economia e contribuindo para a sociedade. Então, eu aplicando a função social à recuperação de empresas, eu vou ter que é melhor manter aquele empresário ali ativo, é melhor manter aquele empresário, aquela empresa ali viva, do que matar ela. Por quê? Porque ela se reorganizando, ela vai ter condição de voltar a gerar riqueza, ela vai ter condição de voltar a gerar economia, sem que eu precise que toda a economia se reorganize, que toda a economia se reencaixe, ok? Tá. E aí, justamente, qual é a diferença entre a recuperação e a concordata? A principal diferença entre a recuperação e a concordata está nessa assunção da função social para dentro da recuperação. Eu trazer essa função social para dentro da própria recuperação de empresas. Quando eu faço isso, quando eu trago a recuperação social para dentro da recuperação de empresas, que não tinha na concordata, eu trago junto os credores, trago junto os empregados, trago junto os fornecedores, trago junto os créditos quirografares, tá? Na concordata, como era na concordata? A concordata era concebida também aos empresários, então comerciantes, porque ela era sobre a égide, foi criada sobre a égide do Código Comercial, tá? Apesar de ter vigorado um período sobre a égide do novo Código Civil, ou seja, a Lei de 11.101, ela é de 2005, o Código Civil é de 2002, teve um período aí, então, que os dois coexistiram, mas a concordata, ela é concebida para a ideia de comerciante do antigo Código Comercial, tá?
preenchia os requisitos esses que eram inúmeros, que eram quase praticamente intangíveis, impossíveis de serem cumpridos. Tinha a finalidade de proporcionar ao comerciante, então, um tempo para que ele se organizasse. Então, a concordata era uma espécie de moratória propriamente dito. Durante um determinado período, o comerciante ele não ia pagar as suas dívidas, e ele mesmo, internamente, tinha que se reorganizar sozinho e se adequar e ver como é que ele ia pagar essas dívidas dele, tá? O principal ponto, além disso, é que os credores quirografários, os créditos quirografários, não estavam sujeitos à concordata. E nós sabemos que os créditos quirografários, aqueles sem garantia, ou seja, créditos com fornecedores, às vezes empréstimo de CDC, nem com banco, aquele crédito direto ao consumidor, aquele que não tem garantia, são o grande bolo dos créditos do empresário, tá? Cartão de crédito, outras dívidas, elas formam um grande volume. A maioria dos empresários, se a gente pegar principalmente, não estou falando de grande, mas os micro e pequenos empresários, eles vão ter dívidas com tributo, sim, porque nós brasileiros temos a mania de achar que não precisamos pagar tributo. Então, quando a coisa aperta, a primeira coisa que você deixa de pagar é o tributo, tá? Até nós, pessoas físicas, somos assim. Quando a coisa aperta, você rola o IPTU, você rola o IPVA, você vai rolando os tributos que você pode não pagar, até você declara o imposto de renda, mas rola o pagamento do tributo. Então, a primeira coisa que quando a coisa aperta é deixar de pagar tributo, mas os empregados, normalmente o médio e pequeno empresário mantém as dívidas trabalhistas, ok, belezinha. É raro, não é muito comum. Os grandes é que normalmente quando tem muito empregado que vão rolando as dívidas trabalhistas aí, mas não necessariamente salário, mais hora extra, mais outras verbas aí acessórias, tá? Mas o bolo são os créditos quirografários, certo? Então, quando ele terminava de pagar concordatas, se ele terminava de pagar concordata, ele não tinha resolvido o problema dele, porque os créditos quirografários ainda estavam aí, os créditos quirografários não tinham sido abarcados e não tinham sido adimplidos. Esse é um problema que a recuperação com a Lei 11.101 veio corrigir. Então, a Lei 11.101, com a recuperação de empresa, busca abarcar a situação de crise econômica momentânea, tá? Não é para uma crise definitiva. Para uma crise definitiva, se não tem mais como se reerguer, que não tem mais condição de se reorganizar, ela vai falir mesmo. Aí não tem escapatória, tá? Protegendo, então, aí a fronte produtora e empregadora. Um dos pontos principais, tanto da recuperação, e aí que a gente está falando de recuperação, mas também na falência, é manter a unidade produtora única, unida, tá? Tanto que quando eu vou proporcionar a venda dos ativos, a liquidação para pagamento de credores, dá-se preferência por vender tudo em blocos ou vender tudo a chamada venda de porteira fechada. No caso da recuperação, eu tento manter a unidade produtiva, manter o ciclo econômico, manter os empregos, para que evitar, então, a ruptura do ciclo econômico, ruptura da função social e, consequentemente, a sociedade ter se reorganizar. Então, é mantido toda essa organização. Possibilita a negociação entre devedores e credores. Os credores são trazidos para dentro do processo e são os credores dentro dessa negociação com o devedor que, se não chegarem a um ponto em comum, vai falir. Então, se os credores e os devedores não entrarem no acordo, a sociedade devedora, o empresário devedor vai falir, tá? E aí, quando a gente fala de falência não é bom para ninguém, não é bom para o empresário que perde aquela atividade, não é bom para os credores que perdem a possibilidade de ganhar, de reaver o seu crédito. Então, é melhor reaver um pouco menos, mas manter ali, mas reaver, porque se falir, a chance de reaver é muito baixa, tá? Mas se realmente não tiver condição, vai falir mesmo. E trazendo assim, ele coloca os credores no centro da relação, ele coloca os credores no centro
deste processo, no centro do processo de recuperação. E abarca todos os credores. Todos os credores com dívidas vencidas ou vincendas, mas existentes ao tempo do pedido de recuperação, são cobertos pela recuperação judicial. Então, não se afasta nenhum credor, não se exclui nenhum credor, todos os credores vão ser protegidos e tutelados nessa recuperação, diferentemente do que acontecia com a concordata, ok? E aí, ó, tudo isso que a gente está falando para eu trazer aqui para o objetivo da recuperação. Qual é o objetivo da recuperação? Isso está no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, tá? Aí os objetivos da recuperação. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, a recuperação é justamente para, pensando na viabilidade da empresa, pensando na função social, pensando que a crise é momentânea e não uma crise permanente, porque para a crise permanente você tem a falência, a recuperação é justamente para a crise momentânea, permitir justamente a reorganização, a recuperação, de forma a manter a unidade produtora, manter os empregos, manter a fonte de renda, manter o interesse dos credores e aí beneficiar toda a sociedade, ok? Isso tudo é o objetivo da recuperação de empresas, que está lá no artigo 47 da Lei 11.101. Okay? Daqui é o texto da lei, a leitura do artigo da lei. E qual a natureza jurídica da recuperação de empresas? Aqui é um agravo de instrumento, tá? Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, comarca de Belo Horizonte, agravante e agravado, certo? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aqui a gente tem aqui, ó, que a recuperação de empresas tem natureza jurídica de jurisdição voluntária, modalidade de jurisdição em que se permite ao juiz o abandono das medidas estritas do direito objetivo, autorizando a redefinição de procedimentos e formas para garantir a consecução dos fins últimos do processo. Então, a recuperação de empresas, ela é um procedimento judicial. Ele não é um procedimento fora do judiciário, ele é um procedimento do judiciário, de jurisdição voluntária, porque como a gente vai ver na próxima aula, quem começa a recuperação judicial é o empresário devedor, é o empresário em situação de dificuldade, e ela não deve ficar atenta aí ao procedimento em si, mas sim ao objetivo. O procedimento de recuperação judicial deve ter como visão, como ideia, como norte, os objetivos, que são a função social da empresa, a manutenção do emprego e renda, os objetivos, os interesses dos credores, tá? Então, não devo ficar preso, esse procedimento não deve ficar preso ao fim último do processo,